Olá, vocês que acompanham as nossas devocionais semanais. Eu queria refletir hoje com vocês acerca de uma história que se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Vocês podem ler depois, aqui a gente não vai ter tempo de ler, mas eu vou ler alguns versículos e resumir a história aqui. Esse livro conta a história de um casal, Nabal e Abigail. E eu vou ler um versículo que está lá, 1 Samuel 25:3, que ele fala o seguinte: seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Ou seja, é, o Nabal, o próprio nome dele significava estúpido. Nabal era uma pessoa muito rica, tinha muitas posses, era muito poderoso, porém ele tinha esse caráter que a Bíblia nos fala. Resumindo a história então, ele tinha muitas posses e Davi, conjuntamente com os seus servos e exército, né, eles tinham protegido a região onde Nabal habitava de inimigos e, portanto, Davi falou para os servos dele irem até Nabal, né, gentilmente, amistosamente, e pedir suprimentos para eles, né, que eles estavam precisando. E aí Nabal recebeu muito mal os servos de Davi, respondeu rispidamente com eles, não quis dar nada para eles. E aí quando Davi soube disso, Davi ficou furioso e Davi na hora ele resolveu ir pegar os seus servos e ele falou que iria destruir toda a família dele, não ia deixar ninguém para contar a história. E aí nesse tempo, um servo foi falar com Abigail, que era a esposa de Nabal, que não sabia que nada estava acontecendo. E aí ela soube do ocorrido, assim que ela soube, ela pegou tudo que ela podia de suprimentos, de mantimentos, e foi ao encontro de Davi. Ela sabia que Davi já vinha vindo, e ela foi ao encontro de Davi. Ela encontrou Davi, e aí ela se humilhou perante Davi, pediu perdão por aquilo que o marido tinha feito, ela assumiu a culpa no nome dela, e ela também, de certa forma, disse para Davi que ele não deveria fazer o que ele estava pretendendo, porque isso também iria manchar, né, a imagem dele, derramar sangue ali inocente. E então Davi responde no 1 Samuel 25, versículos 32 e 33. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Nós vivemos hoje uma época em que a gente está vendo, pelo menos, aparecer mais radicalizações. Aparece de uma época que a gente está vendo confusões, né? Extremismos. Né? A tolerância tem sido uma coisa que tem estado fora de moda. E nós que seguimos Cristo, né, e temos como modelo de vida, a gente precisa estar atento, né, aos contornos que a nossa sociedade vem tomando, né, e como ela se comporta, como ela se molda e onde isso pode nos levar. Talvez o maior desafio que a gente tenha hoje seja a gente manter nossas opiniões, manter nossos argumentos, mas tornar isso de maneira civilizada, mesmo quando nós recebemos insultos, nós recebemos algum tipo de violência, seja ela falada, escrita, enfim. A gente precisa olhar para esse exemplo de Abigail, que apaziguou uma situação de conflito que iria terminar numa tragédia enorme, e ela teve ali o bom senso, ela teve sabedoria, ela teve prudência, que ambos os lados estavam de certa forma errados, e ela conseguiu apaziguar aquela situação. Assim como Jesus, que tendo sofrido escárnios, tendo sofrido provocações, ele não revidou da mesma forma, mas ele, pelo contrário, ele agiu com amor e agiu com perdão.
O mundo precisa urgentemente de menos confusões, menos desavenças, menos divisões e mais conciliação. A gente precisa aprender a promover a paz. Não é porque a gente é capaz de fazer isso, nós não somos capazes, nem Abigail, ela por si própria era capaz, mas o Senhor, o Espírito que habitou nela, que habita em nós, ele sim é capaz, porque Jesus, a Bíblia fala que ele é o príncipe da paz. Então ele é o único é capaz de fazer a gente dominar o nosso eu e promover, ter um caráter apaziguador. Que Deus nos abençoe nesse grande desafio. Tenha uma ótima semana.